O Gemini superou o ChatGPT-4 da OpenAI nos testes de benchmark, e esse avanço está gerando ondas de choque no mundo da tecnologia, levantando questões intrigantes sobre o futuro da inteligência artificial e seu impacto potencial em nossas vidas diárias. Mas o que exatamente torna o Gemini 1.5 Pro 081 tão especial em comparação com seus antecessores e concorrentes? Vamos explorar mais a fundo suas características e capacidades para entender por que esse desenvolvimento está causando tanto alvoroço na comunidade de inteligência artificial. A ascensão de um novo campeão de inteligência artificial. Em 1º de agosto de 2024, o Google lançou discretamente uma versão experimental do Gemini 1.5 Pro. Apesar da falta de alarde, não demorou para que entusiastas e especialistas da indústria notassem o novo modelo, que rapidamente ganhou as manchetes ao superar seus concorrentes em benchmarks de inteligência artificial amplamente reconhecidos, estabelecendo um novo padrão para o que é possível no campo da inteligência artificial generativa. O LMSY Chatbot Arena, um dos benchmarks mais respeitados na indústria, avalia modelos de inteligência artificial em uma variedade de tarefas para determinar uma pontuação geral de competência. Antes do lançamento do Gemini 1.5 Pro 081, o GPT-4 da OpenAI detinha a pontuação mais alta, com 1.286, seguido de perto pelo Claude 3.5 da Anthropic, com uma pontuação de 1.271. A versão anterior do Gemini 1.5 Pro tinha uma pontuação de 1.261. No entanto, a nova versão experimental alcançou uma notável pontuação Elo de 1.300, superando seus rivais mais próximos e estabelecendo um novo benchmark de capacidade geral no espaço da inteligência artificial. Essa melhoria de 1.261 para 1.300 pode parecer pequena à primeira vista, mas no mundo dos benchmarks de inteligência artificial, isso representa um salto significativo. Para colocar isso em perspectiva, é como quebrar um recorde mundial no atletismo por uma grande margem. A comunidade de inteligência artificial tem estado em polvorosa, com muitos elogiando as capacidades e o potencial do novo modelo. Compreensão de contexto incomparável. Uma das características mais impressionantes do Gemini 1.5 Pro 081 é sua janela de contexto impressionante de até 2 milhões de tokens. Para entender o significado disso, precisamos entender o que é uma janela de contexto e por que ela importa no desempenho da inteligência artificial. Uma janela de contexto é essencialmente a quantidade de informações que um modelo de inteligência artificial pode considerar de uma vez ao gerar respostas ou realizar tarefas. Quanto maior a janela de contexto, mais informações o modelo pode processar e raciocinar simultaneamente. Com sua janela de contexto de 2 milhões de tokens, o Gemini 1.5 Pro 081 pode processar e raciocinar sobre vastas quantidades de informações, incluindo documentos extensos, grandes bases de código e conteúdos longos de áudio ou vídeo. Essa capacidade abre novas possibilidades para aplicações de inteligência artificial em campos como análise de dados, criação de conteúdo e pesquisa científica. Por exemplo, no campo jurídico, o Gemini 1.5 Pro 081 poderia potencialmente analisar históricos inteiros de casos, códigos legais e precedentes simultaneamente, fornecendo insights legais mais abrangentes e detalhados. Na pesquisa científica, ele poderia processar e sintetizar informações de milhares de artigos científicos, potencialmente descobrindo conexões e insights que os pesquisadores humanos poderiam perder. Quebrando barreiras linguísticas. Outra área em que o Gemini 1.5 Pro 081 se destaca é em suas capacidades multilingues. Em um mundo cada vez mais globalizado, a capacidade de se comunicar além das barreiras linguísticas é mais importante do que nunca, e o Gemini 1.5 Pro 081 dá um passo significativo à frente nesse sentido. O modelo demonstra um desempenho forte em uma ampla gama de idiomas, desde os mais falados, como mandarim, espanhol e hindi, até idiomas menos comuns. Essa capacidade vai além da simples tradução, já que o Gemini 1.5 Pro 081 mostra uma compreensão das nuances culturais e expressões idiomáticas, permitindo uma comunicação mais natural e precisa entre diferentes idiomas. Essa habilidade multilingue tem implicações de longo alcance para os negócios, pois pode simplificar operações internacionais e o atendimento ao cliente. Na educação, poderia facilitar a aprendizagem e o intercâmbio cultural. Em campos como diplomacia e relações internacionais, poderia ajudar na compreensão e comunicação intercultural.
No entanto, é crucial abordar essa capacidade com cautela. A linguagem está profundamente entrelaçada com a cultura e o contexto, e até mesmo os modelos de inteligência artificial mais avançados podem cometer erros ou perder pistas culturais sutis. Embora o Gemini 1.5 Pro 081 represente um avanço significativo na inteligência artificial multilingue, ele não substitui tradutores e intérpretes humanos, especialmente em situações sensíveis ou de alto risco. Domínio técnico em matemática e codificação. Uma das áreas em que o Gemini 1.5 Pro 081 realmente brilha é em seu manejo de tarefas técnicas, particularmente em matemática e codificação. Essa capacidade o distingue de muitos outros modelos de inteligência artificial e abre novas possibilidades para seu uso em campos científicos e tecnológicos. Em matemática, o Gemini 1.5 Pro 081 demonstrou a capacidade de resolver problemas complexos, entender e explicar conceitos matemáticos e até mesmo auxiliar em provas matemáticas. Isso vai além de simples cálculos aritméticos ou algébricos. O modelo mostra uma compreensão de conceitos matemáticos avançados e pode se engajar em raciocínio matemático. Quando se trata de codificação, o Gemini 1.5 Pro 081 demonstra proficiência em várias linguagens de programação. Ele pode escrever código eficiente, depurar programas existentes e até mesmo explicar algoritmos complexos. O que é particularmente impressionante é sua capacidade de entender a intenção por trás das tarefas de codificação e sugerir soluções otimizadas. Esse domínio técnico tem implicações significativas para campos como desenvolvimento de software, ciência de dados e pesquisa científica. Ele poderia potencialmente acelerar o processo de desenvolvimento, ajudar a resolver problemas técnicos complexos e até mesmo servir como uma ferramenta de ensino valiosa para programadores e matemáticos aspirantes. Capacidades multimodais além do texto. Um dos aspectos mais emocionantes do Gemini 1.5 Pro 081 são suas capacidades multimodais. Ao contrário de muitos modelos de inteligência artificial que são primariamente baseados em texto, o Gemini 1.5 Pro 081 pode processar e raciocinar sobre vários tipos de entrada, incluindo texto, imagens e potencialmente até mesmo áudio e vídeo. Essa habilidade multimodal é evidenciada pela posição de destaque do Gemini 1.5 Pro 081 no ranking de visão do LMSY, que testa a capacidade de um modelo de inteligência artificial de entender e raciocinar sobre informações visuais. O desempenho do Gemini 1.5 Pro 081 nesse contexto sugere um avanço significativo na capacidade da inteligência artificial de processar e entender dados visuais. As implicações dessa capacidade são vastas. Na área da saúde, por exemplo, um modelo de inteligência artificial que pode analisar tanto registros médicos textuais quanto imagens médicas poderia fornecer uma assistência diagnóstica mais abrangente e precisa. Na criação de conteúdo, ele poderia gerar textos que estão mais coerentemente relacionados com as imagens ou vídeos acompanhantes. No entanto, é importante abordar essas capacidades com um olhar crítico. Embora impressionantes, as habilidades de compreensão visual da inteligência artificial ainda não estão no mesmo nível da percepção humana, e pode haver vieses ou interpretações incorretas em como os modelos de inteligência artificial processam dados visuais. Como em todas as capacidades de inteligência artificial, a supervisão e verificação humanas continuam sendo essenciais. Entendimento e comunicação semelhantes aos humanos. Embora as capacidades técnicas do Gemini 1.5 Pro 081 sejam impressionantes, o que realmente o diferencia é sua habilidade de entender e gerar texto semelhante ao humano, com uma compreensão profunda do contexto e das nuances. Isso não se trata apenas de produzir frases gramaticalmente corretas, é sobre entender as sutilezas da comunicação humana. Em testes, o Gemini 1.5 Pro 081 demonstrou a capacidade de entender sarcasmo, captar significados implícitos e até mesmo se engajar em formas de escrita criativa. Ele pode adaptar seu tom e estilo com base no contexto da conversa, seja uma consulta comercial formal ou um bate-papo casual. Esse nível de compreensão e geração de linguagem tem implicações significativas para aplicações como atendimento ao cliente, criação de conteúdo e até mesmo chatbots terapêuticos. No entanto, isso também levanta questões importantes sobre a natureza da inteligência artificial e sua relação com a comunicação humana.
Embora o Gemini 1.5 Pro 081 possa produzir textos surpreendentemente semelhantes aos humanos, é crucial lembrar que ele não possui verdadeiro entendimento ou consciência. Ele é um sistema de reconhecimento e geração de padrões altamente sofisticado, mas não tem experiências pessoais, emoções ou pensamentos independentes. Isso é particularmente importante a ter em mente ao considerar aplicações que envolvem interações sensíveis ou pessoais. Considerações éticas e desenvolvimento responsável de inteligência artificial. Como qualquer avanço significativo em inteligência artificial, o lançamento do Gemini 1.5 Pro 081 traz consigo uma série de considerações éticas. Embora as capacidades do modelo sejam impressionantes, elas também levantam questões importantes sobre o desenvolvimento e uso responsável da tecnologia de inteligência artificial. Uma das principais preocupações é o potencial de uso indevido. Um modelo de inteligência artificial com capacidades tão avançadas de geração de linguagem poderia ser potencialmente usado para criar desinformação convincente ou deepfakes. A capacidade do modelo de entender e gerar textos semelhantes aos humanos também levanta preocupações de privacidade, particularmente se for usado para analisar grandes quantidades de dados pessoais. Existem também preocupações sobre o impacto de uma inteligência artificial tão avançada no emprego. Embora a inteligência artificial como o Gemini 1.5 Pro 081 possa potencialmente aumentar a produtividade e eficiência em vários campos, ela também pode substituir certos tipos de empregos, particularmente aqueles que envolvem tarefas repetitivas ou baseadas em regras. Isso levanta questões importantes sobre como a sociedade deve se preparar para a potencial disrupção no mercado de trabalho causada por inteligência artificial avançada. Finalmente, há a questão da transparência e responsabilidade no desenvolvimento e uso da inteligência artificial. É crucial que as empresas que desenvolvem e implementam inteligência artificial, como o Google, sejam transparentes sobre as capacidades e limitações de seus modelos, bem como sobre os dados que foram usados para treiná-los. Também é essencial que existam mecanismos de responsabilidade em vigor para garantir que a inteligência artificial seja usada de maneira ética e responsável. Conclusão: o futuro da inteligência artificial após o Gemini 1.5 Pro 081. O lançamento do Gemini 1.5 Pro 081 marca um momento significativo no desenvolvimento da inteligência artificial. Com suas capacidades avançadas e desempenho superior, ele define um novo padrão para o que é possível no campo da inteligência artificial generativa. Suas habilidades técnicas, compreensão de linguagem semelhante à humana e capacidades multimodais abrem novas possibilidades para o uso da inteligência artificial em uma variedade de campos. No entanto, é crucial abordar esse avanço com uma perspectiva crítica e cuidadosa. Embora o Gemini 1.5 Pro 081 represente um passo significativo à frente, ele também traz consigo uma série de desafios éticos e sociais que precisam ser cuidadosamente considerados. À medida que continuamos a avançar no campo da inteligência artificial, é essencial que o façamos de maneira responsável, garantindo que a tecnologia seja usada para o benefício de todos e não apenas de alguns. O que você acha? A inteligência artificial está realmente pronta para este próximo passo, ou ainda precisamos resolver algumas questões fundamentais antes de seguir em frente?